Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Louros em Podcast. Louros é um concelho de múltiplas ofertas e inúmeras dinâmicas, muitas delas demasiadas vezes encontram dificuldade na sua afirmação, promoção ou justificada notoriedade. O nosso conceito passa por, sempre que possível, dar o justificado protagonismo ao que se faz, a quem faz e a quem pensa a nossa região. A GES Louros é uma empresa municipal responsável pela gestão de 4 complexos de piscinas existentes no concelho. É uma marca de referência de provas dadas, mas cuja dimensão, filosofia, compromissos e dinâmicas são por vezes desconhecidos do grande público. Ficar a conhecer um pouco melhor o universo da GES Louros é o nosso desafio para hoje. A nossa convidada é a Lourdes Gonçalves, ela é Presidente do Conselho de Administração da GES Louros. Antes de aprofundarmos um pouco a realidade da GES Louros, gostaria que, na primeira pessoa, a Sra. Presidente nos falasse um pouco da Lourdes Gonçalves. Quem é? O que mais gosta, o que fez antes, como chegou aqui, porquê? Muito bem, Jorge. Em primeiro lugar, agradecer o convite para esta entrevista, que eu acho que os meios de comunicação e hoje cada vez mais na era digital temos um público que não está sempre presente, mas que depois nos acompanha noutros fóruns e em outros locais, porque a transição digital, os meios digitais acabam por nos trazer esta componente. Por isso agradecer esta entrevista, porque também posso falar um pouco daquilo que é a GES Louros, o trabalho que nós estamos a fazer dentro da GES Louros, tanto o Conselho de Administração como os trabalhadores e todas as suas chefias que estão dentro da GES Louros e o trabalho que tem sido desenvolvido neste ano e meio, digamos assim, que nós estamos em funções. Falar da Lourdes Gonçalves é difícil, não é? Porque somos nós próprios, em casa própria, a falar de nós próprios. Lourdes Gonçalves só nasceu em São Sebastião da Pedreira, de resto foi sempre no Concelho de Louros. Os meus avós são do Concelho de Louros, Zona Norte, homens da terra, por quem eu tenho sempre um grande apreço na Zona Norte, por todos aqueles que estão envolvidos com as terras e com este ambiente da Zona Norte que tanto nos dá aquelas características de sermos um povo mais rural, um povo mais ligado à terra. Por isso essa é a minha origem, eu venho desse meio, tive a oportunidade de estudar nas escolas de Louros, tive a oportunidade de fazer faculdade em Lisboa, tive a oportunidade de criar uma instituição social no Concelho de Louros, fazer uma obra no Concelho de Louros e essa instituição ainda hoje trabalha em Louros. Tive a oportunidade de ter 2 filhos, como eu costumo dizer, e os 2 frequentaram a GES Louros, por isso eu já conheço a GES Louros há muitos anos. Eles tiveram natação na GES Louros, nesta piscina onde nós estamos, e a Lourdes Gonçalves tem feito um percurso profissional muito ligado àquilo que é o seu concelho, que é o Concelho de Louros, de quem eu guardo muito boas recordações e que o meu dia-a-dia é muito passado aqui neste concelho. Moro em Louros, por isso vou aos cafés de Louros, vou às atividades de Louros culturais, venho à piscina. A minha vida normal é no Concelho de Louros. Eu costumo dizer às vezes que sou uma filha desta terra e não me vejo noutro sítio, a não ser para passear de vez em quando. Vamos falar então um pouco da GES Louros. E para além daquela descrição mais técnica e institucional, como apresentaria a GES Louros de uma forma genérica? A GES Louros é uma empresa municipal, foi criada em 1992, tem 30 anos de história, faz este ano, em maio, 31 anos. É uma empresa que está sediada no nosso concelho, tem a Câmara Municipal como acionista principal, mas é esta GES Louros que põe este concelho a nadar, digamos assim. Têm passado gerações e gerações por esta GES Louros. Não é só a GES Louros enquanto empresa, mas é mesmo o laço afetivo que as gerações têm à GES Louros. Qualquer pessoa que mora em Louros, quer aprender a nadar, vai aonde? Vai à GES Louros. Por isso mesmo nós temos uma escola de natação de excelência, reconhecida pela Federação Portuguesa da Natação. Todos os anos, quando há avaliação da escola de natação, GES Louros tem o maior patamar, que é a excelência.
Por isso eu apresentaria GES Louros no âmbito do desporto, é uma empresa muito ligada ao desporto, seja ele aquático, seja ele de terra, seja mesmo as fisioterapias ou as terapêuticas, como nós lhe quisermos chamar, mas a GES Louros é este o seu mundo. E depois, dentro deste mundo, há aquilo que é a empresa local. É uma empresa local que, no fundo, trabalha esta parte toda do desporto. Muito bem. Como eu disse, a GES Louros é responsável pela gestão de 4 complexos de piscinas no concelho. Gostaria que nos descrevesse cada um deles, características e principais valências. Muito bem. Sabe que esta, onde nós estamos, que é a piscina de Louros, foi aquela que em 1990 tinha um balão por cima, que depois foi toda requalificada. Foi a primeira piscina no nosso concelho de Louros. É a piscina que está na cidade de Louros, certo? Já foi requalificada. Neste momento, para mim, volta a ser necessário fazer uma intervenção outra vez nas infraestruturas, até porque o projeto não está terminado desta piscina. Nós temos um terreno ali fora que ainda faz parte da GES Louros e não houve continuidade desse projeto, por muitas razões. Nós tivemos o Covid e tivemos uma série de razões que não permitiu, mas que é de pensar, porque temos aqui uma instalação que pode ser mais ampliada, pode dar aqui outros serviços às pessoas. Hoje em dia as pessoas procuram muito os utilizadores, procuram muito a conjugação entre a água e os exercícios físicos mais ligados ao ginásio, a aulas de pilates, e esta conjugação pode ser para a GES Louros o fator determinante para o seu futuro. Por isso eu acho que a piscina de Louros é uma piscina que tem neste momento 2.300 utilizadores, é uma piscina que tem competição, as equipas de competição passam por aqui também, é uma piscina que tem muitos idosos na hidroterapia, é uma piscina muito solicitada para as fisioterapias, por isso é uma piscina de Louros caracterizada por este ambiente. Não esquecendo das escolas, que com o SPAMA vem muito aqui. Depois nós temos na zona de Santo António dos Cavaleiros, aqui mais perto, temos um complexo de piscinas, tem 3 tanques também, e o complexo de Santo António é interessante, porque nós fizemos uma candidatura à Associação dos Municípios Amigos do Desporto, e tanto o complexo, as piscinas de Santo António dos Cavaleiros, como o pavilhão Paz e Amizade ficaram em segundo lugar e tiveram um ponto de honra, digamos assim, foram premiados. E é interessante porque a piscina de Santo António é a piscina com mais utilizadores, mas também é onde nós temos mais atividades de fitness. Por exemplo, onde nós temos um ginásio, onde as pessoas procuram muitas aulas de grupo, e é uma piscina que tem 3.500 utilizadores. Depois nós temos a Portela, que é uma piscina mais pequena, com cerca de 2.000 utilizadores, uma piscina enquadrada muito dentro da Portela, por isso tem uma população muito característica, não é? Aquela população que vive ali. E depois temos Santiria da Azóia, que é a piscina mais distante e é a piscina que tem menos utilizadores. Mas é uma piscina que precisa de ter uns inputs mais positivos em termos de diversidade de atividade para que aquela população também possa aderir. No seguimento do que me acabou de dizer, eu pedi-lhe que me desse uma ideia do melhor e o pior de cada um desses complexos, virtudes e dificuldades. Olha, aqui em Louros estamos com uma tremenda dificuldade, que é em Louros e nas outras piscinas, que é o recrutamento de professores e o recrutamento de fisioterapeutas. Nós tínhamos aqui 3 ou 4 fisioterapeutas e neste momento tivemos 2 que saíram e tem sido uma dificuldade enorme aqui na nossa piscina, aqui em Louros. Depois eu diria, não tenho assim pontos que eu diga que são pontos fraquíssimos nas piscinas. Todas elas têm mais ou menos o mesmo modelo de gestão, todas elas têm mais ou menos a mesma performance em termos de dinâmica. Depois há piscinas que o contexto populacional exige determinadas atividades e é mais diversificado. Aulas de pilates, se calhar Santo António dos Cavaleiros ganha, porque há muita procura, mas se calhar em Santiria começámos agora com aulas de postura, de movimento, pilates, e estamos a ter procura também. Ou seja, às vezes temos é que ter este olhar sobre aquilo que a população ou os utilizadores querem e tentar fazer com que isso aconteça. Exatamente.
Pensa que o número de equipamentos disponíveis estão em quantidade suficiente e se a sua distribuição geográfica salvaguarda a dimensão do concelho e assegura um acesso equilibrado. Até pela questão de serem eventualmente demasiados equipamentos, por exemplo. Certo. Mas o que é que entende em relação ao número de equipamentos disponíveis? Vamos fazer, nós temos como referência o nosso trabalho o ano 2019. Porquê? Porque o ano 2020 e 2021 nós tivemos o Covid e, como se sabe, os números caíram imenso, a empresa teve em risco em termos financeiros, foi um momento muito complicado para a AGES Loures. E em 2019 nós temos o máximo de alunos de 10.227 alunos. Nós este mês estamos com 10.044 alunos, ou seja, a nossa recuperação em termos de utilizadores, neste momento, ao fim de um ano e meio, nós conseguimos estar muito perto dos números de 2019. O que é que isto significa? Pergunta-me, mas será que nós temos as nossas atividades todas esgotadas, principalmente o plano de água? Eu diria que está quase esgotado. Nós conseguimos, se calhar, aumentar mais 1000 alunos, mas depois nós já não temos infraestruturas para suportar se tivermos mais. Dir-me-á, acha que é necessário mais piscinas? Eu acho que é necessário, mas com características um pouco diferentes. Por exemplo, nós não temos nada de 50 metros. Nós temos equipas que treinam. Nós temos uma excelente participação na seleção nacional a nível da natação artística. É preciso condições específicas para este treino. Nós não temos as pistas de 50 metros. E fazia sentido um investimento nesse sentido? Se calhar também não faz sentido termos uma piscina só com 50 metros. Se calhar precisamos de ter aqui uma componente equilibrada. Pronto, é este desenho que eu acho que é mais fundamental nós podermos estudar. O que é que nós precisamos? Nós temos a equipa de natação adaptada, também faz treinos. Nós temos a equipa de natação pura, aliás, a nossa escola neste momento vai com 150 alunos mais ou menos federados, diria que é preciso treinar todos os dias. Para este treino todos os dias, então nós precisamos de algumas condições que neste momento já começamos, por isso eu diria, não sei se mais equipamentos ou se mais um equipamento, mas com aquilo que nós precisamos enquanto solução. Existe algum rácio recomendável entre o número de habitantes e o número de equipamentos? Sim, existe uma lei que define isso. Sim. Existe. A lei define para 100 mil habitantes X equipamentos, a distância dos equipamentos, a lei define. A relação com a escola, já falámos um pouco, com o ensino, é um dos fatores determinantes. Como está estruturada essa parceria e entende-a como razoável ou deveria ser mais aprofundada? Nós temos aqui a parceria com a escola não é direta, certo? A parceria com a escola vem pela articulação que nós temos com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é quem tem o projeto AMA, que é do projeto do meio aquático, pronto, a aprendizagem no meio aquático, digamos assim. Todas as crianças do ensino básico acabam por vir fazer as suas primeiras braçadas à AGES Loures. É aqui que nós começamos. Depois nós tentamos que este gosto pela natação evolua para a escola de natação que nós temos. Não é? É tentar termos aqui um olheiro, entre aspas, um olheiro que possa ver este rapazinho tem competência e tem desenvolvimento para isto. Pronto. Isto é fundamental nas escolas, é fundamental neste projeto que é o PAMA, não é? Esta articulação com a Câmara Municipal de Loures é feita com base nos PAMA, que são estes alunos que vêm, os agrupamentos das escolas, nós fazemos os horários, os calendários e depois eles acabam por vir. E depois temos, por exemplo, as crianças com deficiência de todas as escolas do nosso concelho, que são perto de 400 crianças, que vêm à AGES Loures para fazer também a natação. Eu acho que isto é importantíssimo também para nós. E depois nós temos a questão do desporto sénior, que é toda aquela idade sénior, todos aqueles idosos que vêm pela Câmara para o desporto sénior. Digamos que a Câmara articula connosco estes 3 programas, digamos assim, dentro da AGES Loures. Mas na perspectiva do envolvimento técnico, que é vosso, digamos assim,
ou da sugestão técnica. Sim. Acha que era possível aprofundar um pouco mais essa parceria ou criar raízes mais intensas? Ou... Podemos aprofundar principalmente na questão do desporto sénior, porque está mais que provado que a natação aos séniores só faz bem à saúde. Isso é os chamados programas de inclusão, não é? Certo. Que têm a ver com as pessoas sem rendimentos ou com dificuldades nos rendimentos. Certo. E a população sénior, que também são uma aposta forte da vossa atividade. E já agora, complementando o que está a dizer, quais são as principais ofertas dentro deste segmento? Eu acho que há aqui um ponto que eu tenho que dizer, que é, da Câmara Municipal de Loures, nós recebemos as orientações estratégicas para o mandato. E as orientações estratégicas trazem-nos os números. Pela primeira vez, aparece nas orientações estratégicas uma redução de valor na inscrição dos utentes, ou seja, dos nossos clientes. Isto quer dizer que quem usufrui do primeiro escalão do rendimento das famílias tem um desconto, que é 30%. Quem usufrui do segundo escalão tem 20%. Esta componente que nós fizemos de baixar estes valores permite-nos também aqui esta questão das desigualdades, trabalhá-las. E isto quer dizer tanto para crianças como para a população mais idosa, porque fizemos o mesmo naquilo que é a hidroginástica com os séniores, ou seja, reduzimos o valor da inscrição e o valor da mensalidade. E assim proporcionamos que estas duas faixas etárias acabassem por ter também a oportunidade de vir também às atividades. Existem alguns dados sobre o perfil dos utilizadores nas piscinas? Sexo, idades, locais de residência? E existem diferentes níveis de adesão consoante o perfil da freguesia ou do equipamento? Sim, temos esses dados. Normalmente nós publicamos os relatórios trimestrais. Se qualquer pessoa abrir o nosso site, nós temos os relatórios todos. E nos relatórios trimestrais nós apresentamos sempre por freguesia. Qual é a freguesia que... Eu posso lhe dizer, por exemplo, Sacavém. Sacavém é uma freguesia que tem muitos utilizadores de piscina e não tem piscina nenhuma. Tem uma piscina na Portela. Pronto, e é na Portela que... Mas posso lhe dizer, fora do concelho de Loures, nós também temos uma porcentagem de pessoas que frequentam a nossa piscina. Fora do concelho de Loures. Temos por freguesia, temos fora, temos por género, temos por idade, são tudo números que nós vamos apresentando trimestralmente. E que trabalhados corretamente também consegue ter uma percepção mais real do que realmente... Temos a percepção de, por exemplo, a piscina de Loures tem muita população sénior. Por exemplo, a piscina da Portela tem menos população sénior. Por exemplo, a piscina de Santo António dos Cavaleiros tem um elevado número de jovens e de idade adulta. E não tem tanto dos outros. Temos agora uma coisa engraçada que é as aulas de bebés. Se entrar numa piscina ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, vê uma quantidade enorme de bebés dentro da água. Todas as piscinas ao sábado e ao domingo têm aulas para bebés. E nós, quando eu iniciei, nós tínhamos cerca de 80 bebés a frequentar as 4 piscinas. Nós estamos com 270 bebés a frequentarem as piscinas. Mais que triplicam. Exatamente. E temos bebés em lista de espera, porque os bebés têm que ter alguns horários específicos, não pode ser todos os horários, os tanques também, a água tem que ser preparada de determinada maneira, mas isto para dizer que é daquelas áreas importantíssimas, mas que nós não ligavam, ou seja, dentro da GES de Loures não era tão valorizado. Bem, o conceito de empresa municipal foi um formato muito reproduzido há uns anos. Como entende a sua validade nos dias de hoje? Continua a ser a melhor solução para a gestão de coisas públicas, mas sem algumas das obrigações das autarquias? Concorda com o formato? Acha que ainda faz sentido em 2023? Qual é a sua percepção sobre... Há aqui um ponto que eu acho que é importante. Uma empresa municipal permite-nos agilizar processos com maior rapidez do que ser um determinado departamento da Câmara. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos falar em contratação pública. Nós queremos comprar alguns materiais, produtos, equipamentos. É mais fácil, mais rápido tratar enquanto empresa municipal do que enquanto organismo como uma autarquia. Ou seja, podemos ganhar aqui tempo, torna-se estes fatores mais rápidos, digamos assim.
O mesmo na contratação de recursos humanos. É mais fácil recrutarmos os recursos humanos para trabalharem connosco. Ou seja, nós temos uma abertura, porque a gestão acaba por ser privada, temos uma abertura para agilizar os processos de gestão mais facilmente. Isso permite obter resultados mais substantivos, de uma forma mais eficaz? Desde que estejam delineadas as estratégias de gestão, sim. Aí conseguimos. Não temos que ser dependentes de subsídios da Câmara Municipal. Temos que perceber que a Câmara Municipal tem uma determinada responsabilidade social na empresa. Como, por exemplo, nós fazemos descontos a pessoas que estejam desempregadas. Nós fazemos... Uma vertente social. Ou seja, esta vertente social é da Câmara Municipal. Sim. Por isso, o acionista, quando assume esta responsabilidade social, automaticamente ele a transfere para a GES de Loures. E isto é um custo que a Câmara Municipal assume como sua responsabilidade social. Esta é a parte, digamos, que é a parte que o acionista faz na valorização dos seus municípios. E na assunção do seu papel que tem na sociedade. E nesse seguimento, no passado são conhecidas algumas das dificuldades financeiras da GES de Loures, com algumas injeções extraordinárias de capital. Como respira atualmente e qual a sua capacidade de produzir receita? Ainda é cedo para respondermos à capacidade de produzir receita, mas dir-lhe isto. O que é que nós fizemos? O ano 2021 houve, é público, toda a gente sabe, houve um déficit na GES de Loures de 200 e qualquer coisa mil euros, não interessa também agora. Aquilo que nós fizemos foi fizemos um caminho em que fosse possível recuperar não só os utilizadores, mas recuperarmos também a parte financeira. E porquê? A intenção não é ter lucro ao fim do ano, a intenção é ter rendimento suficiente para termos os equipamentos que precisamos para as nossas atividades. O que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos de equipamentos na Casa das Máquinas, dou-lhe este exemplo, de equipamentos que sejam de ponta, que nos ajude a fazer com que os custos diminuam. E exatamente, para nós conseguirmos isto, nós temos de ter receita, porque se não tivermos a receita não conseguimos fazer isto. A GES de Loures tem a capacidade de produzir receita. Nós terminamos o ano 2022 com um saldo positivo. E podemos pensar que esse saldo, este ano em 23, poderá acontecer a mesma coisa, que é termos o resultado positivo. Mas depois temos que pensar noutra coisa. Nós sabemos que o gás e a eletricidade, por exemplo, sofreu um aumento substancial. As nossas piscinas vivem todas de gás. Então nós temos que criar uma solução que nos permita reduzir o custo do gás e ao mesmo tempo para nós mantermos a redução nas nossas mensalidades. Este é que é o desafio da gestão. Quando eu falo em painéis solares, 2 piscinas não têm painéis solares e as outras que tinham painéis solares, que é o caso aqui de Loures, estão todos avariados, ou seja, não funcionam. Nós precisamos urgentemente que estas piscinas consigam ter painéis solares, bombas de calor, para quê? Exatamente, nós abraçámos aqui na GES de Loures, quando nós entramos, abraçámos a agenda e a agenda foi o compromisso com a digitalização e com o verde, ou seja, energias renováveis e transição digital. Foi o compromisso que nós trouxemos para a GES de Loures. Neste momento, aquilo que nós estamos a fazer é certificámos 2 piscinas, pedimos os certificados energéticos tanto de Loures como de Santo António dos Cavaleiros. Santo António dos Cavaleiros, neste momento, está a ser feito um estudo para a colocação de painéis, de bombas de calor, exatamente porque nós pagámos mais 40% de gás em 6 meses. E isto nas nossas despesas é peso. Por isso eu dizer-lhe, a GES de Loures, para mim, é uma empresa com potencialidade para ter receita, sim, cumprindo a Câmara Municipal de Loures com a sua responsabilidade social, mas tem a capacidade de ser uma empresa de sucesso. Eu estou a trabalhar para que os próximos 30 anos... É possível este equilíbrio entre aumentar a receita e reduzir despesa? Acha que esse é o formato ideal? Acha que é possível? É viável? É viável e tem que ser possível. Nós temos que incrementar estratégias que nos permitam fazê-lo.
Ou seja, eu quando olho para uma empresa tenho que pensar na sua organização e se a sua organização está a ser otimizada no máximo, qual é o proveito que ela nos pode dar. E quando nós olhamos para uma empresa, percebemos, ok, esta é a nossa receita e estes são os nossos custos. O que é que nós podemos fazer em termos de custo? Ok, podemos colocar painéis, reduzimos o valor do gás, é substancial. Reduzimos o valor da eletricidade. Pusemos em todas as piscinas, terminámos agora, a questão dos LEDs. Todas as nossas lâmpadas foram substituídas por lâmpadas LED. O que é que isto significa? Que significa que na fatura da eletricidade há uma redução também. E isto é bom para nós. É estes investimentos que nós fazemos que depois também nos permitem recolher. No segmento do aumento das receitas, quais são as principais apostas deste Conselho de Administração? O que é possível ainda fazer mais que possa potenciar as receitas das GES Louros? Eu acho que há aqui um potencial muito ligado às terapêuticas, podem ser mais exploradas, ou seja, a questão das fisioterapias, a questão das hidroterapias, isto pode ser explorado e aqui podemos ter aqui uma atividade nova com algum peso dentro das GES Louros. Depois, eu diria que a escola de natação nós podemos ampliá-la mais e pode ser uma fonte de rendimento. Diria que é muito nesta base. Claro que nós temos agora ligações novas, estamos ligados ao Desporto para Todos, estamos ligados ao Portugal Ativo, ou seja, estamos a criar parcerias. O mês passado nós tivemos aqui a Aqua Conference em Louros, que foi de sucesso e de formação, ou seja, estamos a criar parcerias que nos possam elevar também para outro patamar, digamos assim. Muito bem, Sr. Presidente, um tema menos simpático, mas incontornável, e pensamos também que se trata de uma excelente oportunidade para que o Sr. Presidente possa esclarecer o seu ângulo de visão. Trata-se da partilha na opinião pública de sintomas de um ambiente menos saudável ou mesmo algo conturbado vivido nas GES Louros, nomeadamente com alguns trabalhadores. Os dedos apontaram para o Conselho de Administração e principalmente para a Sra. Presidente. Isto aconteceu em meados e final de 2022, levando até à intervenções na Assembleia Municipal. Eu queria perceber o que é que realmente aconteceu e quais as filosofias subjacentes e em que fase é que nos encontramos. Ok. Eu vou tentar ser clara neste ponto. Eu própria fiquei admirada que eu estava em plena Assembleia quando ouvi a intervenção. Mais tarde eu percebi a intervenção. Por isso, eu própria fiquei admirada porque eu não quero agora comentar se é verdade, se é falso, porque acho que não é esse o caminho de quem está a gerir uma empresa, mas digo-lhe que a porta do meu gabinete sempre esteve aberta. Ou seja, eu sou a pessoa que entro às 9, 9h30 na piscina e saio às 18 ou às 19 horas na piscina, seja em qualquer uma. Cruzo-me muitas vezes com os trabalhadores, falo com os trabalhadores das necessidades. Quando é necessário, eles sobem, como eu costumo dizer, sobem a escada e vão ao meu gabinete e sentam-se. Pelo contrário, eu senti, no dia seguinte a essa exposição, eu entrei dentro das GES Louros e as pessoas tiveram para comigo um ato de carinho. E aqui eu percebi que havia qualquer coisa então que não estava bem. Foi quando as pessoas se dirigiram a mim e me disseram: não se preocupe, porque isto já era assim, as pessoas já falavam assim, continua a fazer o seu trabalho, que está a fazer um bom trabalho. É isto que me, no fundo, valoriza naquilo que eu estou a fazer. Podia não ter pessoas a dizer isto e eu se calhar teria que pensar, espera lá, então o que é que se está aqui a passar? Mas não foi esse o clima que encontrei no dia a seguir. Eu gosto muito dos dias a seguir, porque os dias a seguir dão-nos a percepção do que é que aconteceu. E claro, quem me conhece, eu vivo neste concelho há 50 anos, quem me conhece sabe perfeitamente que a maioria das coisas que foram ditas não condiz comigo, não é a minha forma de estar. Mas não posso, até porque depois nós fizemos contraditório em termos de Conselho de Administração, enviámos todas as bancadas e explicámos exatamente as coisas todas, mas não fuja isso. Aliás, eu não sou a pessoa de fugir, disseram isto, não. Eu perdi meia hora aqui na entrada porque estava ali um senhor que me estava a falar da fisioterapia e eu parei, conversei com ele, por isso não sou pessoa de... Achei que foi
um local que as pessoas têm palco para exprimir as suas opiniões, a pessoa foi, exprimiu, mas não é aquilo que a GES Loures, nem que os trabalhadores da GES Loures pensam na sua maioria. E aqui está, no dia a seguir, quando eu entrei, as pessoas disseram, não se vai embora ficar, vamos continuar, isto está a mudar e nós precisamos desta mudança e queremos esta mudança. A maioria dos trabalhadores da GES Loures quer a mudança. Por isso, eu não... Passado estes meses todos, em que fase é que nos encontramos e como é que esse problema está completamente sanado, no seu entendimento? Eu penso que não há muito mais agora para... Nós fizemos uma valorização dos vencimentos dos trabalhadores em 3,5 exatamente no ano 2022. E porquê é que o fizemos? Porque tivemos resultados financeiros que nos permitiram e nós achámos por bem atualizar os vencimentos dos trabalhadores. Nós comprámos fardamento para os trabalhadores, nós comprámos material de proteção que não havia. Sabe o que é ir mexer hipoclorido e não ter umas luvas, ou não ter uma viseira, ou não ter uma proteção? Não havia dentro da GES Loures. Nós comprámos material de proteção, ou seja, tudo isto nós temos feito e eu acho que a maioria dos trabalhadores, e pode-se falar com quem quiser dentro da GES Loures, eu acho que a maioria dos trabalhadores estão satisfeitos com a mudança. Agora, todos nós sabemos que as mudanças têm um preço a pagar. As mudanças são processos difíceis para algumas pessoas, porque mexe com o seu bem-estar, com a sua comunidade de há anos. Há pessoas que estão na GES Loures há 20, 25 e 30 anos. Isto mexe um bocadinho quando se aparece com uma mudança. No seu entendimento, qual é o nível de impacto na marca que entende que esse tipo de acontecimentos realmente tem? E complementava, se as lutas político-partidárias são um real entrave à fluidez num projeto como este, ou se fazem parte? Sim. Eu, quando entrei na GES Loures, lá está. Nós trazemos uma expectativa sobre uma empresa e depois confrontamos com essa questão. Eu vou-lhe dizer, Jorge, iniciámos esta semana a negociação do acordo de empresa. Existe um acordo de empresa que foi feito no passado, foi negociado e agora estamos a fazer a atualização. E eu esta semana recebi o sindicato para fazer a sua proposta à atualização. Nós temos 4 sindicatos, 4 estruturas sindicais, das quais os trabalhadores da GES Loures são associados. E eu vou ter que me sentar e negociar com essas 4 estruturas. Se me pergunta, facilita, debilita, é um constrangedor? Não, não é, é uma forma de trabalhar. Eles existem e nós temos de trabalhar com eles. Faz parte. Que noutras empresas não existe tanto, não sei, nas privadas não existe. Nas públicas, pelos vistos, existe. E é uma maneira de trabalhar. Nós vamos sentar, vamos negociar e trabalhar. Eu acho que há aqui uma frase que eu tenho que dizer. É que todos nós estamos do lado dos trabalhadores. Todos nós. Seja o Conselho de Administração, seja a autarquia, sejam as estruturas sindicais, todos nós estamos do lado dos trabalhadores. Agora, temos é que saber chegar a um consenso naquilo que é também a estrutura da empresa. Porque senão... depois vamos ter uma empresa debilitada financeiramente, não é? Temos que ter aqui, no fundo, uma articulação entre todos. Muito bem. Fechado esse capítulo, na vertente competitiva, é riquíssima a história da marca GES Loures, quer a nível nacional, quer além fronteiras, e com especial carinho pela equipa de natação adaptada, que já falámos aqui um pouco, e os atletas paralímpicos. Para além do orgulho deste acervo, digamos assim, que planos e ações são diariamente desenvolvidos para a manutenção e reforço deste importantíssimo papel? Eu, enquanto município de Loures, tenho um orgulho enorme nas equipas da GES Loures. Seja a adaptada, como o Jorge frisou, seja a artística, mesmo a pura. Já no passado conseguimos estar presentes em mundiais, em olímpicos, em coisas assim. Por isso a GES Loures tem um palmarés nacional e mundial. Nós temos um palco que não é um nacional só, mas é um palco mundial. Eu costumo dizer, era bom que nós financeiramente, a sustentabilidade financeira, também nos orgulhasse como nos orgulham estas equipas. Eu costumo dizer, isto é a marca GES Loures. Marca GES Loures, de quem todos nós nos orgulhamos. Quando eu entrei, a primeira coisa que me pediram foi equipamentos.
porque os equipamentos já são muito antigos, porque os equipamentos, e eu disse, sim senhora, vamos ver o que é que conseguimos fazer com os equipamentos, e estão agora para chegar, para o próximo mês, chegam os equipamentos novos. Eu acho que isto para as equipas é bom, é um elo de ligação, a estrutura também se preocupa com os atletas, a questão de nós proporcionarmos aos atletas também condições, isso também é bom, é a maneira de nós estarmos com eles. E depois as participações nas seleções nacionais, que muito nos orgulha. Ainda a semana passada, a Seleção Nacional da Artística teve toda a semana na piscina de Santo António dos Cavaleiros. Isto é importante para as GES-Louros, não é? E nós tentamos corresponder aquilo que é dentro das nossas possibilidades às expectativas que eles têm. E orgulhamos muito disso. Sr. Presidente, estamos na fase final da nossa interessante conversa e antes da habitual classificação de 0 a 10 que nós desafiamos sempre os nossos convidados, pedia-lhe que enumerasse, de acordo com a sua visão, as três principais virtudes do projeto de GES-Louros e as 3 maiores dificuldades. Vamos começar pelas dificuldades. Rigor, sobretudo nas contas, transparência, em termos de comunicação, de apresentar resultados, exposição mediática. Eu diria que estas são as três boas da GES-Louros. Uma equipa de trabalhadores excepcional, pessoas que vestem a camisola, que dão o litro quando é preciso, que fazem o seu trabalho com excelência. A maioria é se calhar a componente mais forte da GES-Louros. Depois, a escola de natação, que eu acho que é rica e é uma escola que deve desafiar qualquer lourense quando quer pôr o filho a nadar, é para a GES-Louros que vai. Eu acho que isto é. E depois, por último, eu acho que é o mais importante agora, é nós termos uma sustentabilidade financeira ligada a estes 2 paradigmas, digital e o verde. Estarmos conscientes da energia renovável, temos aqui muito potencial para explorar, e o digital, temos aqui muito palco para nós conseguirmos melhorar e colocar a GES-Louros no patamar do século XXI. A questão de termos quiosques nas nossas piscinas, que as pessoas possam tirar uma senha para ir fazer uma aula, a questão de nós termos uma app onde as pessoas podem marcar as aulas. Marquei esta aula, daqui a 2 horas vou lá ter com eles e vou fazer a aula. Todos estes processos, eu acho que é aquilo que a GES-Louros agora tem palco para fazer e pode fazer bem. Fale-nos um pouco da restante equipa do Conselho de Administração e quais os principais objetivos deste vosso mandato. Ok. É composto por 3 membros, o nosso Conselho de Administração, a doutora Carla Marques e o doutor Pedro Castanheira Lopes, são os 2 que me acompanham, não têm funções executivas, mas acompanham diariamente e mensalmente estamos presentes os 3. E nessas reuniões presenciais mensais é o Conselho de Administração e é aí que nós tomamos a decisão sobre os assuntos que temos em mão. Por isso, tudo aquilo que é assunto de GES-Louros envolvida, os 3 por norma nós tomamos a decisão e depois vinculamos no despacho o que tiver que ser feito. Mas por norma nós os 3 trabalhamos mensalmente para delinear os processos e validar e fechar e depois diariamente falamos quando é necessário. Há aqui uma coisa que é importante, que é os poderes que o Conselho de Administração tem. E aquilo que, com este mandato, com esta nomeação do Sr. Presidente da Câmara, o mandato acaba por estar no Conselho de Administração, os poderes de dirigir a empresa. Depois eu assumo, porque estou e porque é a parte executiva, mas é o Conselho de Administração que tem os poderes para dirigir esta empresa. E é assim que deve ser. É o Conselho de Administração, na pessoa do seu Presidente, deve dirigir a empresa, porque já houve no passado outro modelo e parece-me que não resultou assim tão bem. E quais são os principais objetivos deste vosso mandato? Quais são os principais... Nós queremos neste mandato tudo o que é certificações energéticas, energias renováveis, obras nas piscinas, queremos que esse seja a grande componente. E queremos terminar o mandato a pensar no futuro.
se precisamos de um equipamento novo, que características é que esse equipamento deve ter. E depois olhamos aqui para este terreno junto da piscina de Loures e também temos aqui algumas ideias já na nossa cabeça para começar a fazer o desenho com o pessoal, que é aquele pessoal técnico da GES de Loures, que acaba também por ter aqui uma opinião sobre aquilo que gostavam que acontecesse. E eu acho que isto também é importante. Como gostaria que ficasse conhecida a sua passagem pela GES de Loures, independentemente dela terminar no final deste mandato ou ser renovada no futuro? Já agora gostaria de perceber se tem abertura para essa possibilidade, se houver confiança política, obviamente. Não me vou pronunciar sobre isso, isso é uma decisão de quem governa a Câmara Municipal de Loures e será uma decisão... Um convite, mas a disponibilidade é essa? Sim, eu tenho disponibilidade para estar, aliás, este Conselho é o meu Conselho de eleição, por isso... Como gostaria que ficasse conhecida a sua passagem na GES de Loures, independentemente do número de anos que durar? Eu gostava que a GES de Loures ficasse conhecida por ter uma gestão transparente, rigorosa e, além disso, tivesse obra feita. Ou seja, requalificação das infraestruturas, infraestruturas a funcionarem dentro daquilo que é exigido neste século, como eu costumo dizer, e se nós tivermos aqui uma oportunidade de acrescentar valor à GES de Loures, eu gostava de acrescentar valor à GES de Loures. Para terminar, a panagem do Loures em podcast, vou convidá-la a que classifique de 0 a 10 4 afirmações que eu tenho para lhe transmitir. E a primeira é: o Concelho de Loures sabe nadar? 9. Se fosse convidada, aceitaria ou manteria o cargo, mesmo com a administração autárquica na mão de outro partido? 6. De 0 a 10, a natação deveria ser obrigatória no Programa Escolar Nacional? 10. Para terminar, de 0 a 10, a GES de Loures é uma das marcas que mais promove o Concelho? É uma das 9. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade, Sr. Presidente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Jorge.